bem-vindos a Tocovisão. Vamos aos destaques. Pai e Mãe Amanã exorta fiéis sobre os cultos sabáticos. Província de Luanda realiza primeiros cultos paroquiais. Juventude Toquista prossegue com conferências provinciais. Outra vez, bom dia, vamos ao desenvolvimento. O líder espiritual da Igreja convida todos os fiéis a fluírem nos cultos sabáticos que vão decorrer de outubro a dezembro na Catedral da Igreja. Primeiro queria agradecer a Deus Pai, aquele que me consagrou e ungiu-me para a sua missão, por termos tido mais um momento importante e especial na nossa vida, como sacerdotes, como anunciador da palavra de Deus, como comunicador da sua palavra. Nós vamos ter durante esses 3 meses, digamos assim, um cenário diferente daquele que tem sido, para podermos realizar 2 coisas importantes. A primeira é procurarmos descentralizar os cultos, de formas a darmos vida às paróquias, para que de facto os membros, os milhares de membros toquistas que não têm conseguido chegar à central, consigam, a partir das suas próprias áreas de residência, encontrar o local mais próximo para poderem adorar o seu Deus e, ao mesmo tempo, também facilitar assim o crescimento das próprias paróquias, quiçá a própria igreja. O outro elemento mais importante, que é o mais espiritual, mais profundo, que nós teremos a partir do sábado, dia 10, é que, a partir desta data, nós teremos cultos sabáticos, isto é, cultos serão realizados nos sábados, a partir das 10 horas, a nível central, aqui no Templo de Deus Vivo, para permitirmos que o povo de Deus, os eleitos, possam interagir com o seu pastor, para permitir que os eleitos possam, digamos, clamar a Deus, e neste clamor, conforme diz a Escritura Sagrada, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12 e 17, Deus Pai havia dito e continua a dizer de que neste templo Ele coloca os seus olhos, os seus ouvidos, para que quando o seu povo clamar, Ele ouça o clamor do seu povo e responda ao clamor desse povo. É nesse sentido, cumprindo com estas orientações espirituais sacerdotais, nós vamos abrir esses cultos importantíssimos que vão trazer não somente um avivamento espiritual na vida de cada crente e da igreja no geral, mas, sobretudo, vão também modificar a forma como o próprio Evangelho é interpretado nos momentos e nos dias em que o declínio espiritual continua a ocupar o espaço, continua a cobrir, digamos assim, as áreas onde, de facto, a luz tem raiado, onde, de facto, os homens e mulheres de Deus procuram buscar esse Deus, mas que também esta luz é ofuscada pelas forças do mal. Por isso, a partir de sábado, nós estaremos aqui abrindo estes momentos muito importantes, de grande intensidade espiritual, momentos de libertação também daqueles que até agora choram e sabem que não é possível que o dirigente atenda todas as pessoas que solicitam audiências. Então, a única maneira de trazermos essas pessoas próximo de Deus e na presença de Deus é criarmos cultos sabáticos onde o próprio povo, os eleitos, clamam e o próprio Deus Pai responde de acordo com o clamor do seu povo. Penso que este é o elemento muito importante que vai fazer com que venha a revolucionar, a vida de muitos cristãos e a entender de que o tempo de hoje é o mesmo de ontem e será o mesmo de amanhã. Significa dizer que o Deus de ontem é o mesmo de hoje e será o mesmo até amanhã, somente que as pessoas andem com fé, como também andaram aqueles que foram beneficiados destas graças. O programa começa agora no mês de outubro e vai continuar até no mês de dezembro.
Nós, no ano passado, tivemos um momento muito importante em que vivemos 70 dias de oração, 70 horas de pedidos e muitos, depois deste período, puderam testemunhar de que aquele momento foi importante e porque modificou, mudou, transformou as suas vidas, não somente na área espiritual, mas também na área familiar e também financeira. Muitos têm dado até hoje as suas, digamos assim, testemunhas, porque em cada momento Deus Pai conhece como conduzir o seu povo. E este momento que é mais difícil, o momento mais importante, onde o poder de Deus deve ser de facto manifesto. Então a igreja que recebeu o Espírito Santo não pode ficar impávida, serena e não utilizar as armas da sua milícia que recebeu de Cristo, conforme diz Paulo, o apóstolo do Senhor, nosso modelo, na sua segunda carta que ele envia à igreja de Coríntios, no capítulo 10, ele está dizendo que nós temos armas poderosas e que devemos saber utilizar as armas. Então o dirigente estará lá todos os sábados para poder ensinar os fiéis e aqueles que vierem para o templo a aprender a utilizar as armas da sua milícia para que consigam eles próprios utilizar as armas e então poderem também, digamos, derrotar o inimigo, porque este é o ano da vitória dos eleitos. Se é ano da vitória dos eleitos, porque há um combate a fazer e este combate precisa o manejamento eficiente das armas que estão sobre a nossa disposição. E penso que é o momento de ser aproveitado, que os crentes e não só devem aproveitar de forma mais alegre este grande momento e oportunidade que se abre para que no fim do mês de dezembro possam de facto cada um dizer de que algo mudou na minha vida familiar, na minha vida conjugal, na minha vida como crente, na minha aproximação a Deus, que às vezes também tem sido um pouco difícil os crentes viver esta intensidade espiritual. E é preciso que a igreja, então, capacite os seus membros, capacite a sua igreja, colocando o povo, os eleitos, na presença de Deus, para que Deus Pai, aquele que nos consagrou e comissionou-nos para a sua missão, possa então atender a petição do seu povo, dos seus filhos que clamam de dia e de noite. Onde há sofrimento, é ali onde Deus age. Onde há dificuldades, é ali onde Ele aparece. Onde há gritos, onde há choros, Ele aparece para limpar as lágrimas. E nós temos este direito, temos esta autoridade, não podemos continuar a guardar as armas que Ele nos deu enquanto os eleitos clamam e choram. Por isso, facilito assim, pela sua autoridade, as audiências, os pedidos, para que a partir de agora sejam feitas de uma forma direta e nessa interação o dirigente fala, o povo fala e o nosso Deus responde. Então será, como já disse, repito, um momento a aproveitar, um momento de facto a aproveitar. Mas também, como sabem, ninguém vai a Deus e vai de mãos vazias. Por isso, aqueles 10 leprosos que foram curados, quando foram embora, um voltou. E este um foi para agradecer a Jesus. E Jesus perguntou: não curei 10? Onde estão então os 9? E disse àquele que tinha regressado: a tua fé te sarou e vai em paz. Significa dizer de que devemos também entender de que vamos à casa de Deus. Diziam os outros no tempo de Saul, quando foi à procura do rebanho, o seu moço disse-lhe que vamos a uma terra onde conheço um homem, quando fala e tudo quanto ele diz acontece. E então Saul retorquiu dizendo: e o que é que vamos levar ao homem de Deus? O pão que nós temos já está seco. O que levaremos? Então, para ver que é sempre necessário, quando nos dirigimos na presença de Deus, não irmos de mãos vazias. Vamos ouvir o que eu acabei de dizer na Sagrada Escritura, como então disse este moço a Saul e qual foi então a resposta deste Saul para que pudesse caminhar para ir consultar Samuel para procurarem saber onde que se encontravam os jumentos de seu pai. Capítulo 9, 1 Samuel, diz o seguinte: então Saul
disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem, porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos que levar ao homem de Deus. Que temos? E o moço tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão 1/4 de um ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Aí está. São coisas bíblicas que foram escritas para alertar aqueles que vivem hoje. O momento será de grande, digamos assim, importância para a nossa vida como igreja, para a nossa vida como cristãos, para a nossa vida como tocuistas, e nós, como já o dissemos, queremos usar as armas da nossa milícia para que possamos então derrubar as fortalezas. Quando falamos de fortalezas, estamos a dizer dos impérios do diabo, onde o diabo está hoje a operar para criar frustração na vida dos crentes que seguem, Jesus Cristo, criando dificuldades no emprego, no relacionamento familiar e na própria convivência como cristãos na própria igreja, para que desta forma e deste modo possa então trazer, como já disse, frustração na consciência dos homens, sobretudo da juventude, e aí criar instabilidade. Então é necessário que a igreja haja, é necessário que a igreja use essas armas que ele recebeu e as tem, mas que às vezes não consegue utilizá-las de forma perfeita. Por isso que quando eu também abro a Bíblia aqui no segundo, digamos assim, na segunda carta de Paulo, apóstolo do Senhor, e nosso modelo, a igreja de Coríntios, no capítulo 10, ele diz, versículo 3, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Aqui está. Nós temos armas da nossa milícia e que vamos utilizar durante 12 cultos, isto é, a partir do dia 10 até ao mês de dezembro, vamos completar 12 cultos. Depois disso, então, o próprio Deus Pai nos indicará, conforme foi a sua pergunta, se devemos continuar com esses cultos sabáticos ou então haverá uma mudança, porque o nosso calendário provém de Deus. O nosso calendário não é humano. É um calendário que vem de Deus e dele somente, digamos, merece a sua manipulação diminuir ou acrescer. E assim sendo, quero mais uma vez agradecer e dizer a todos que assistem o programa neste canal, espero que tenham também o prazer de desfrutar, não somente ouvindo através da televisão, mas que compareçam aqui na sede da igreja, aqui no templo de Deus vivo, que foi construído para que, quando os filhos de Deus clamarem, conforme disse em 2 Crônicas, capítulo 7, que eu já citei no versículo 12, disse de que os meus olhos, deixa que façamos a leitura, para que se saiba que não existe algo de cabeça que estamos a fazer, mas sim tudo quanto nós fazemos provém de Deus. Foi Ele quem também determinou que assim se fizesse em tempo determinado. E assim diz, e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter nos seus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então, aí está. É o momento de se aproximar e o nosso lema é: os eleitos clamam e Deus responde. Os eleitos clamam e Deus responde. Então, aproximemo-nos a Deus enquanto está próximo, muito perto de nós, para que possamos receber dele a nossa resposta, para que a nossa e as nossas preocupações sejam respondidas quando nós clamarmos com fé e entendermos e compreendermos, sentirmos ao mesmo tempo de que estamos diante dele, na presença dele. Assim, nada, mas nada mesmo, poderá resistir quando vocês clamarem. Isso quero deixar mais uma vez este convite a todos que nos ouvem através deste canal, de que o momento chegou para poderem clamar e aprenderem a usar as armas da vossa milícia. Amém. O novo programa de cultos a nível de paróquias de Luanda arrancou domingo, 4 de outubro, de acordo com a orientação do Pai Mayamuna. No quadro da nova programação de cultos dominicais, deu-se início a 4 de outubro as primeiras homilias paroquiais por orientação de Sua Santidade o Profeta Simão Gonçalves Tocco. Os fiéis afluíram nas suas respectivas paróquias para mais um culto de adoração e louvor a Deus. Os factos falam por si. A paróquia de Galileia albergou o ato central dos cultos paroquiais que tiveram início no dia 4 de outubro. O culto foi presenciado por Sua Reverendíssima Bispa Auxiliar Paulo Pedro. Subtema: a desobediência ao nosso Deus traz morte. O pastor João Manuel Negos sustentou a pregação no capítulo de 1 de Reis 13, 11 a 18. Na paróquia Nova Jerusalém, o pregador em serviço foi o reverendo pastor Angelino Vissoca. Sua pregação teve como tema Jesus, o nosso bronze metal. Sustentado no livro de Números 21, 7 a 9, participaram mais de 550 fiéis e converteram-se 2 almas para a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo. Já na paróquia de Nazaré, o pastor Geraldo Miguel foi o pregador em serviço. Sua homilia teve como tema arrependimento e confissão. Sustentado no livro de São Mateus 3, 1, 4 a 7, participaram mais de 1000 fiéis. O culto dominical na paróquia de Belém teve início às 9h30 às 12h20. Abrilhantaram o culto com grandes louvores os coros Mãe Sara, Classe Maquiesse, Coro Infantil e Tabernáculo da Paróquia. O sermão esteve a cargo do irmão evangelista José Longo, subordinado ao tema A Humildade, que foi sustentado no texto bíblico de São João, capítulo 17, versículo 5 a 11. O culto teve uma audiência de 2.035 membros, onde converteram 11 almas para a seara do Senhor. O Conselho Central da Juventude Toquista prossegue com a realização de conferências provinciais que visam preparar o seu encontro internacional previsto para 2016. Mais informações acompanhem na entrevista com o jornalista Fernando Michel. No quadro das conferências provinciais que o Conselho Central da Juventude leva a cabo nas províncias, hoje vamos conversar com a nossa irmã Josefa dos Santos Sivi, ela que é a secretária executiva desse conselho. Bom dia, irmã Josefa. Bom dia, irmão Michel. Qual é o objetivo principal dessas conferências que a juventude leva a cabo? Bom, nós antes gostávamos de agradecer este momento que o nosso gabinete nos proporciona
para passarmos algumas informações relativamente aos objetivos que tangem a realização das conferências provinciais. Bom, nós, à luz da diretiva emitida por Sua Santidade Profeta Simão Gonçalves Toco, onde orienta a realização de conferências das igrejas provinciais e nacionais, nós, o Conselho Central da Juventude, não nos sentimos à parte e no nosso cronograma de atividade do ano 0015 inserimos também a realização das conferências provinciais a nível da própria juventude. Estas conferências têm como objetivo principal, um dos objetivos gerais, é a preparação da terceira Conferência Internacional da Juventude Tocoísta. Dos objetivos específicos dentro da realização dessas conferências provinciais está o facto da averiguação do grau de funcionamento dos próprios conselhos juvenis, incluindo a execução dos seus planos de trabalhos anuais desde o período da segunda Conferência Internacional da Juventude Tocoísta até o ano 0015, ou seja, até ao segundo semestre do ano 0015. Um dos segundos objetivos específicos também está relacionado com o estudo geral do Estatuto Geral da Igreja, nos artigos 71, no capítulo 5, que fala das atribuições do próprio Conselho Central da Juventude. Sabe-se que provavelmente o próximo ano, naquilo que é a estimativa do nosso dirigente, Sua Santidade Profeta Simão Gonçalves Toco, prevê-se a realização do do quarto congresso da Igreja. E então, dentro dos estatutos que direcionam aquilo que é o funcionamento da nossa igreja, estão as atribuições do próprio Conselho Central da Juventude. Então, nós também levamos em consideração esses aspectos, e porque existem alguns aspectos que nós gostávamos que fosse melhorado e serão levados como propostas do Conselho Central da Juventude ao Congresso Geral da Igreja, que terá lugar também o próximo ano. O terceiro objetivo específico destas conferências também está relacionado com a revisão geral do documento normativo, no caso que é o Regulamento Geral da Juventude, não é? Esse regulamento é o nosso Estatuto da Juventude, que também será revisto, nessas conferências está a ser revisto, para sabermos qual é o posicionamento, qual é a apreciação que os conselhos provinciais, não é, têm relativamente ao que gostavam que devia ser acrescido, que gostavam que devia ser diminuto, para também ser inserido nas propostas que serão mencionadas no Congresso da Igreja. Tratando-se de um evento que abrange toda a juventude, irmã, como é que a juventude que reside no estrangeiro terá acesso a esses programas preparativos? Bom, neste momento, nesta altura, as conferências provinciais estão a ser realizadas, ou seja, as conferências estão a ser realizadas só a nível provincial. Não abrangimos as igrejas nacionais pelo facto das igrejas nacionais terem um estatuto diferente daquilo que é o estatuto das igrejas provinciais. Nas igrejas nacionais nós ainda temos núcleos onde os próprios jovens são inseridos dentro da própria organização da direção nacional da igreja. Então, esses jovens têm acesso a esse programa dentro daquilo que são os nossos meios de comunicação social. Nós usamos a internet. Nessa altura, todos os conselhos nacionais têm conhecimento da realização dessas conferências, só que a nível nacional não vai ser realizado nesta altura. Eles virão simplesmente para terem contato com a produção, não é, dos temas que foram produzidos a nível das conferências provinciais dentro da terceira Conferência Internacional da Juventude Tocoísta. E que balanço faz dessas conferências já decorreram nas províncias onde esse conselho já realizou essas conferências? A participação, no sentido da participação da juventude. Ok, muito bem. Nós tentamos um exercício novo e graças a Deus, graças a esse Deus grande que é do leão da tribo de Judá,
que nos deu sabedoria, também ficamos espantados, não é? Porque naquilo que era a nossa percepção, nós pensávamos que os conselhos que até hoje já realizaram as suas conferências, falo do Conselho Provincial da Igreja do Cunene, o Conselho Provincial do Cubango, do Mochico, que são conselhos pequeninos, mas que trouxeram-nos uma produção, apresentaram uma entrega que deixou-nos espantados. Nós conseguimos deles averiguar o grau de funcionamento, tem um nível de organização considerável e um aspecto muito importante que nós denotamos nisso é o facto da aceitação do novo funcionamento que nós temos na igreja. Devemos aqui garantir que nos próximos anos a nossa igreja, teremos uma igreja bem organizada, tanto administrativa como evangelicamente, porque há um interesse da parte dessa juventude que demonstra uma vontade para um bom funcionamento no futuro. Para este evento que se perspectiva já no próximo ano, 2016, o Conselho Central da Juventude, quantos delegados pensam trazer para este evento? E já tem um lugar definido onde poderá decorrer? Nós realmente já temos um lugar. Levamos a consideração do amado Pai Mayamona, escolhemos a Igreja Provincial da Lunda Norte, ou seja, a província da Lunda Norte, para albergar tanto as festividades do 42º aniversário da Constituição da Juventude, bem como a realização do terceiro encontro, da terceira Conferência Internacional da Juventude. Temos a Lunda Norte. Nós prevíamos um total de 500 delegados só da juventude, mas um aspecto nos ressaltou a atenção dentro dessas conferências e prevemos também, para além dos próprios responsáveis da juventude, trazer consigo o Conselho da Criança. Se nos apercebemos, Sua Santidade emitiu um despacho, o despacho número 9/GLE/015, onde faz menção das atribuições da Pastoral Juvenil. E a Pastoral Juvenil é o órgão hoje que orienta o funcionamento dos conselhos da juventude. E dentro da Pastoral Juvenil está o órgão, está os coordenadores dos órgãos das crianças. Nesse caso, como o próprio coordenador da Pastoral Juvenil é o representante geral da juventude, então trouxemos isso à tona e será inserido a situação da criança tocuista dentro da terceira Conferência Internacional da Juventude Tocuista. Assim, o nosso número a previsão deixa de ser de 500 e passaremos a contar com quase 700 elementos conferencistas para o nosso próximo encontro. Irmã Josefa André dos Santos Silva, muito obrigado por esta amabilidade de ceder essa entrevista à Tocovisão. Muito bom dia e boa continuação de um bom domingo. Muito obrigadíssimo. E nós aqui agradecemos, pedimos aqui e rogamos a esse Deus grande e tremendo que nos capacite sempre para que sejamos os futuros continuadores e bons continuadores desta grande obra que Ele próprio começou. Obrigado e bom dia. Deixo-vos agora com a homilia do amado Pai Mayamona, que tem como tema Viver o Tempo de Deus em Novidade de Vida, baseado no livro de Romanos 6, 4, 5. Filhas e filhos de Deus, quero agradecer em nome daquele que me ungiu e consagrou-me para a sua missão, por termos hoje este privilégio de estarmos aqui neste templo novo, que estamos a fazer uma experiência e vejo que esta experiência está a correr bem, porque o templo está cheio. Por isso, graças e louvores devemos render a este único Deus, aquele que nos criou à sua imagem e semelhança, que tem nos dado todos estes direitos
para nós podermos usufruir. Igreja, aleluia. Minhas queridas, meus queridos, hoje vamos conversar no texto bíblico que vamos encontrar na carta do apóstolo Paulo, dirigida à igreja de Roma, capítulo 6, no versículo 4 até ao versículo 5. Abramos as nossas Bíblias, vocês que as trouxeram e que sabem que aqui está a palavra de Deus. Eu tenho a minha e está aqui. Onde está a vossa também? Muito bem. Abramos então esta carta do apóstolo Paulo, que eu chamo do nosso modelo, pela forma como ele mudou e transformou a sua vida, no capítulo 6, versículo 4 até 5. Vamos à leitura. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Amém. Amém. Oremos, queridas e queridos, seguindo as palavras que eu vou pronunciar. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Igreja de Cristo, aleluia. Amadas e amados, eleitos para a glória que se há de manifestar, vivemos ontem um momento de transcendente importância na vida de todos quantos aguardam novos céus e nova terra. A participação da Santa Ceia demonstra qual é o novo estágio que a nossa vida acabou de entrar. Queridas e queridos, Missa Cangela, tem que ser rápido. Queridas e queridos, vivemos hoje os momentos da renovação espiritual, os tempos do renovo, e todos quantos estão em Cristo são novas criaturas. Nenhuma árvore nova dá frutos velhos. Uma vida nova surgiu para aqueles que ontem, estes todos, receberam o batismo, e para aqueles que, através da Santa Ceia do Senhor, que realizamos ontem, renovaram seu compromisso até que Cristo venha na sua glória. Aleluia! Benguela acolhe este culto que sucede o dia desta renovação. Por isso, minhas queridas e meus queridos, o nosso tema de hoje é viver o tempo de Deus em novidade de vida. Viver o tempo de Deus em novidade de vida. Viver o tempo de Deus em novidade de vida. Este é o nosso tema de hoje. Amada igreja, vamos começar primeiro por definir o que significa o tempo. O tempo é um meio indefinido e homogêneo na qual se desenrolam os acontecimentos sucessivos, ou também duração, época
época atual, duração limitada em oposição ao conceito de eternidade, prazo, ocasião própria, etc, etc. Assim nos diz o dicionário Porto Editora. Igreja, aleluia. Minhas queridas, meus queridos, Deus Pai coloca-nos hoje nesta conversa a reflexão sobre o tempo que Ele nos deu, isto é, o tempo que Ele deu a cada um de nós, os seres humanos, e como temos utilizado este tempo. Igreja de Cristo vai ter que voltar no ano 2000. Está a falhar. Igreja, aleluia. Igreja de Cristo. Esse tempo é a oposição da eternidade, conforme Moisés, o servo de Deus, refletiu na sua oração sacerdotal número 90, falo de Salmos no seu versículo 12, onde ele, de forma profunda, cautelosa e responsável, pede a Deus Pai que nos ensinasse a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Querida igreja, filhas e filhos de Deus, este mesmo Deus, o Deus de ontem, através de Paulo, apóstolo do Senhor, fala para você hoje de forma individual e coletiva sobre uma nova vida. Igreja, aleluia. O apóstolo faz uma verdadeira demonstração ao simbolizar o batismo à morte, ao comparar o batismo à morte, isto é, a morte de Jesus Cristo. Igreja, aleluia. Igreja, aleluia. Ele fala aos seguidores deste caminho, o caminho da salvação, através desta comparação, que vocês que receberam aquele batismo, vocês morreram com Cristo, isto é, quando entraram naquela água, no tanque, ou no rio, ou na lagoa, vocês estavam morrendo, vocês morreram, deixaram lá o vosso homem velho, para ressurgirem como novas pessoas, novas criaturas. Igreja, aleluia. Igreja, aleluia. Assim fez Jesus. Ele próprio demonstrou isso a quando do seu batismo no Rio Jordão. Demonstrou isso a quando da sua saída do Jordão. Ele, quando entrou na água e quando saiu, os céus abriram-se. Os céus abriram-se e ouve-se uma voz do céu, a voz que diz, a voz que falou: este é o meu filho amado, que eu me comprazo. Igreja, aleluia. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, isto é, ganhou corpo, o Espírito, e desceu sobre Jesus, e todos viram. Igreja, aleluia. Igreja, aleluia. Igreja, aleluia. Aí, minhas filhas, meus filhos, o Espírito Santo, que desceu de forma corpórea, demonstra também hoje de que todos vocês que aceitam e que aceitaram este batismo receberam também
o mesmo Espírito quando vocês saíam da água. Quando saíam da água, receberam o Espírito. O Espírito, este Espírito Santo, traz para vocês algo novo, algo novo, algo novo. Ele foi batizado, nosso mestre, seu mestre. Ele recebeu o batismo naquele rio, para que você também entenda que o homem velho não pode ser sepultado, não pode morrer, se você não aceitar o batismo. Igreja, aleluia! Igreja, aleluia! Igreja, aleluia! Todos que nunca foram batizados e não passam na mesa do Senhor, não têm parte, não têm parte, não têm parte, não têm parte, nem no reino, nem na ressurreição, nem no reino, nem na ressurreição. Igreja, aleluia! Igreja, aleluia! Queridas e queridos, eu faço uma pergunta que eu acho ser importante nesse momento e nesses dias. Meus queridos, Nicodemos, um homem grande, importante, um ministro, rico, ele foi ter com Jesus à noite para perguntar-lhe, mas Jesus, como mestre, sabendo as suas intenções, ele respondeu: Nicodemos, 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 se você não renascer de novo, não pode entrar no reino. Não pode entrar no reino. Nicodemos era um homem grande, douto, ou diríamos doutorado, também era teólogo, ministro, tem muitas posses, isto é, rico, mas ele ficou indignado e disse: como pode ser isso? Como pode ser isso? Eu que sou velho, como vou nascer de novo? Eu que sou velho, será que posso entrar novamente no ventre da minha mãe e voltar a nascer de novo? Jesus disse-lhe: Nicodemos, Nicodemos, tu és mestre em Israel, não conheces essas coisas? Igreja, aleluia! Igreja, aleluia! Ele chamou primeiro Jesus de Rabi, que significa mestre, e o mestre também responde na mesma linha: Oh, Nicodemos, tu és mestre em Israel, não conheces essas coisas? Igreja, aleluia! Igreja, aleluia! Igreja, aleluia! Jesus disse: aquele que nasceu da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E nós falamos as coisas que conhecemos, mas vocês não as aceitam. E se falássemos das coisas dos altos, seria possível vocês acreditarem? Igreja, aleluia! Igreja, aleluia! Jesus disse apenas: importa renascer, importa renascer. Nicodemos, importa renascer. Nicodemos foi à noite consultar Jesus, porque ele temeu, ele tinha um poder lá no governo dos fariseus, e ele disse: ai de mim, se eu ir de dia, vou ser imediatamente exonerado, porque dirão: está a seguir um homem qualquer, esse Jesus que espalha boatos, por isso vou à noite. Igreja, aleluia! E ele sabia também que tinha muito dinheiro, e se perdesse o cargo, imediatamente também iria perder o seu dinheiro. E agora o que fazer? Mas também quero ouvir este homem, Jesus. Igreja, aleluia! Igreja, aleluia! Igreja, aleluia! Se de dia não posso ir, porque serei exonerado, então vou de noite. Igreja, aleluia! Igreja, aleluia! Igreja, aleluia! Eu espero que também neste mundo e neste país não haja pessoas como Nicodemos, que temeu: vou de noite, porque de dia serei exonerado. Vem de dia, vem de dia, porque a autoridade vem dos céus. Aleluia! Igreja, aleluia! Igreja, aleluia!
Queridas e queridos, alguém dirá, mas o que é o homem velho? O homem velho é aquele que nasce da carne, segundo o processo fisiológico, e através do sangue de Adão e Eva, carrega consigo o pecado, que tornou o homem inimigo de Deus. Por isso, quando Jesus fala a Nicodemos sobre um novo nascimento, foi tão explícito, foi tão direito. Ele disse: quem nascer da água, quem nascer de água do Espírito, este sim entra no reino de Deus. E quem não faz, não pode ver o reino. Ele falou isso em São João, capítulo 3, versículos 5 a 6. Queridas e queridos, nós falamos, o nosso tema de hoje é viver o tempo de Deus em novidade de vida. Amada e amado, você que me ouve, você que fosse batizado para uma nova vida, eu pergunto-te, como tens utilizado o seu tempo? O tempo que Deus Pai te concedeu, como tens usado esse tempo? Ouve, minha querida e querido, se você acredita em Deus, pensa nisso, que eu vou lhe dizer agora mesmo. Você sabia que Deus já havia dado tempo para o povo de Noé? Como não aproveitaram aquele tempo ou aproveitaram o mal, sabe como uma igreja nova, forte, cheia do poder do Espírito? E não estou aqui a dizer do Espírito de xinguilamento, não. Espírito Santo que vem dos altos, cheio de sabedoria, de inteligência, de força e vigor. Igreja, aleluia. Queridas e queridos, agora temos um tempo novo. Bom, que iremos inaugurar, se Deus vai quiser, nos próximos tempos, depois de todas as concertações. Mas o templo só em si, parede só, para nada, para nada, para nada. Eu quero ver pastores e evangelistas novos, a penetrar nos bairros, lá no Massangalala, não é? Onde mais? O que hoje é o nosso centro. Coteiro, mais? Camunda, e todos os bairros, e todos. Mas para tal é preciso que vocês, ao saírem daqui agora, vão ter de levar a mesma cara, o mesmo rosto que tens agora é que tens que levar lá. Se mudar outro rosto, tudo está. Concluindo, amada e amado, você morreu com Cristo. Mas como estás vivendo então os últimos dias, este tempo que te resta, como que estás a aproveitar esse tempo? Você que ouve essa palavra, entenda que de fato uma vida nova exige de ti uma transformação radical. Você mesmo hoje deve se abster daquilo que às vezes gostas muito, mas que agora Deus está dizendo que isso eu não quero, e você tem de estar em condições de negar hoje e agora, aleluia. Hoje e agora, aleluia. Alguns dizem de que eu até tenho 3 mulheres, 2, 4, e quando eu lhe digo, então por que não fica com uma? Ele responde, porque a segunda me faz bem.
E por que não fica? Mas porque a terceira também me tira o sapato? E por que não fica só com uma? Até porque a primeira não consegue tirar o sapato. A primeira não consegue me tirar o casaco. A segunda é que me tira o casaco. E eu pergunto, você vai morrer, meu querido? Quando você morrer, esta mulher, como é? Vai ficar aonde? Vai ficar no telefone a enviar mensagem? Essa mulher vai ficar no telefone enviando mensagem e nunca vai te seguir lá no buraco. Você vai sozinho. Vai sozinho. Antes de ir para o cemitério, ela já está a enviar mensagens. Você está perdido, meu querido. Aleluia. Aleluia. Igreja de Cristo, eu estou a dizer aquilo que vivemos aqui. Cristo disse, se eu vos falasse as coisas dos altos, não podiam entender. Por isso falo de ovelhas, de carneiros, né? De oliveiras, que vocês têm visto. E é isso que acontece. Ah não, essa mesmo me faz bem. Quando chego na porta do portão, já chegou, já me tirou o casaco. Aí é, você vai morrer no dia antes de você ser sepultado. Ela está nas mensagens. Ai, cuidado, perdeu à toa. Perdeu à toa, meu querido. A hora é esta, viva agora, é novidade de vida. E eu tenho dito, se eu fosse para casar hoje, parece que não casaria mais, ficaria padre. Desculpa para vocês que querem casar, não é? Mas compreendam-me também, não é? Essa é a minha forma de ver as coisas, não é isso? Porque hoje tudo é mensagem. Tudo é mensagem. E eu vejo algumas mulheres quando mandam mensagem, até viram as costas ao marido. Seu marido está próximo, vira as costas. Virou por quê? Aleluia! Igreja, aleluia! Então, por que você está preso nesta mulher? Porque ela me tira o sapato e tal. Está perdido. Busca agora uma nova vida. Aproveita o tempo. Queridas e queridos, tu precisas hoje de 3 coisas importantes. Primeiro, crer. Mas crer em quem? No quimbandeiro? Em Deus e em Jesus Cristo. Segundo, deve ter esse espírito de pertença. Dizer, eu pertenço a alguém. Quem é esse alguém que você pertence, que te pertence? É Deus. Por isso, você precisa afirmar de que pertences a Deus e não és enteado, mas filho nascido segundo a vontade do Espírito e que recebeu esta segunda oportunidade de poder ser então salvo em Cristo Jesus. Aleluia. Igreja, aleluia. E terceiro, tornar-se o quê? Todas as pessoas precisam crescer em todas as áreas da vida. Você também hoje precisa crescer e melhorar também a sua fé e a sua potencialidade nesta nova vida. Igreja de Cristo, porque tudo se fez novo. Igreja de Cristo. Agora você está pronto e apto para transformar os outros? Pronto e apto para transformar os outros? Igreja de Cristo, este é o teu desafio. É o meu desafio.
transformar os outros, transformar os outros, transformar os outros. Queridas mamães, você também é cristã. Quando vê um homem que já tem mulher e quer vir mais, porque mana, diz mano, isso não. Já tenho nova vida, eu já tenho nova vida, isso não. Não, mana e tal, isso da igreja não liga, também sou embora da igreja e tal. Diz, se você tinha desmaiado no batismo, eu morri de verdade? De verdade. Aleluia. Igreja, aleluia. Alguns ainda, nem a primeira mulher conseguiu dar casa em Portugal, mas vai enganar a mana lá na igreja porque vou te comprar casa lá em Lisboa. Mentiroso. Fala a ele, você não está morto, tem de morrer hoje. Aleluia. Igreja, aleluia. Acontece ou não acontece, queridos? Ele não conseguiu dar casa nem no bairro popular a mulher dele. Está lá no Catutura, não é? E está a dizer a outra lá do coral, do coro, porque vou te comprar casa onde? Em Lisboa. Diz, você é mentiroso? É mentiroso, não estás morto. Oh mano, morra agora. Mamães, meninas, tem coragem de o fazer? Tem coragem de dizer a esse mano, morre hoje. Você ainda não morreste. Tem coragem? Tem coragem? Então agora estão azarados, meus queridos. Igreja de Cristo, tocuistas, uma nova vida se pede. Deus Pai pede a todos uma nova vida. Queridos 24 anciãos, é tempo de uma nova vida. É tempo de uma nova vida. Viver em novidade de vida. Minhas queridas mamães, é tempo de viver em novidade de vida. Vivamos o tempo de Deus em novidade de vida. Meus pastores, é tempo de vivermos em novidade de vida. Vivermos o tempo de Deus em novidade de vida. Meus queridos que assistem o culto hoje, este é o tempo de vivermos o tempo de Deus em novidade de vida. Com essas palavras, eu gostaria de dar então tempo e cantarmos um pouco. Anundolo cueto, anundolo cueto. E a bênção de Deus Pai que me enviou e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco e vos guarde desde agora e para sempre. Amém. Foi um prazer ter trabalhado para si. Até a próxima.